E aí pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e vamos para mais um vídeo da série Nutanix. E esse vídeo é atendendo alguns pedidos. Algum tempo atrás aqui no canal eu fiz um vídeo onde, através de uma máquina virtual, a gente automatizou o deploy ou no Prism Element ou via Terraform. E algumas pessoas me pediram para fazer também um procedimento de como eu consigo fazer uma automação, algum template de máquina virtual utilizando o Prism Central. Então esse vídeo é para isso. Eu vou criar um template de uma máquina virtual para automatizar o deploy no nosso querido Prism Central. Mas antes de ir para o vídeo, muito rapidão, não passem, eu queria mostrar aqui para vocês o meu curso de Nutanix que eu tenho na Udemy. Então vou compartilhar a minha tela. Então é um curso super completo, de Nutanix mesmo, falando de hypervisor, falando de hiperconvergência. Já tem atualmente 153 alunos, tem uma classificação de 4.9, é uma boa classificação. Então nós vamos falar de vários assuntos aqui dentro do nosso curso, são 12 sessões, mais de 8 horas de vídeos, laboratórios, explicações, teoria com prática, onde nós passaremos tanto pela introdução, instalação do laboratório, vamos entender o que é um sistema distribuído, vamos entender o que é hiperconvergência, depois vamos cair em cima dos serviços de rede, como fazer a configuração de rede do seu cluster, os serviços de imagem, o que isso significa, o storage, como fazer as configurações e também quais são os conceitos por trás do storage aqui na solução do Nutanix, Prism Central, máquinas virtuais, vamos fazer deploy, vamos fazer gestão, vamos fazer clone, vamos fazer um monte de coisa, um monte de operações em cima das máquinas virtuais, depois entender qual é a saúde do cluster, como funciona o Lifecycle Manager e por fim nós vamos entender como entra em modo manutenção e como desliga de forma corretamente o seu cluster. Então é um curso bacana para quem está procurando aí conhecimento em cima de Nutanix. Dá uma olhadinha aí e vê se o conteúdo desse curso não pode te ajudar em alguma coisa. Agora sim, vamos para o nosso vídeo. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu já preciso ter uma máquina virtual criada. Então eu tenho uma máquina virtual Windows aqui criada no meu ambiente. Caso você não saiba como fazer isso, tem vídeo aqui no canal explicando como fazer essa operação. Em cima dessa máquina virtual, eu vou rodar o sysprep para generalizar essa instalação do Windows, para que a gente consiga utilizar ela como template para as próximas instalações. Depois de rodar o sysprep e generalizar a instalação desse Windows, a gente vai transformar essa máquina virtual num template. E por fim, em cima do template, nós vamos fazer um deploy de uma nova máquina virtual. Então, esses são os passos que vamos fazer aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo aqui. Acesse o seu ambiente. Precisa ter o Prism Central. Infelizmente, o template não está disponível no Prism Element. Mas é possível trabalhar com template no Prism Element com uma operação um pouquinho diferente. Também tem aqui no canal um vídeo explicando como fazer isso. Vou deixar aqui na descrição. Mas caso você tenha aí, então, Prism Central, conecte no seu Prism Central e vamos aqui fazer o passo a passo de como criar um template de uma máquina virtual. Então, eu já estou aqui no meu ambiente, já conectei no meu Prism Central. No meu Prism Central, a primeira coisa que eu vou fazer eu preciso transformar a máquina virtual que eu quero fazer com que ela vire um template para uma instalação generalista do Windows. Então, vamos lá. Eu já tenho uma máquina virtual aqui pronta com Windows 2019, que é essa aqui, o Windows 2019 Image Template. Então, qual que é a ideia? Você vai criar sua máquina virtual aí no seu ambiente e vai instalar tudo que você precisa, os softwares base aí do seu ambiente nessa máquina virtual. Para que a gente crie um template em cima disso. Então, não vai ser mais necessário você ficar fazendo as reinstalação ou instalação das coisas básicas aí nos seus ambientes para as novas máquinas virtuais. Você já vai usar a instalação com essas coisas já instaladas, né? A instalação com essas coisas já instaladas. Aí vai simplificar bastante a sua vida aí no dia a dia. Então imagina que essa aqui é a minha máquina virtual e que eu já tenho instalado tudo que eu preciso para o meu ambiente aqui de softwares base para o meu servidor do Windows. Então minha máquina virtual já está ligada. Eu vou conectar
aqui no console. Então tá aqui a minha máquina virtual. Então essa minha máquina virtual que, sei lá, já tem aqui um antivírus instalado aí da sua organização, já tem um software de inventário, já tem tudo que você precisa de base para um servidor do Windows. A ideia é, com o template, você não vai precisar ficar reinstalando ou instalando essas coisas em todas as máquinas virtuais que você criar. Então, a partir do template, isso tudo já vai estar instalado. Então aqui é a minha máquina virtual, que eu já instalei tudo que eu preciso. No meu caso, é uma máquina virtual Windows 2019 e a única coisa que tem instalada é o client Nutanix, que também é uma boa prática, né? A gente precisa sempre instalar o client Nutanix nas nossas máquinas, seja Linux ou seja o Windows, para carregar os drivers que funcionam melhor aqui no ambiente virtualizado da Nutanix, enfim, para ficar mais apto a rodar sua máquina virtual aqui na solução do Nutanix. Primeira coisa que nós vamos fazer então é rodar o sysprep. Para isso, eu vou entrar no nosso PowerShell. E aqui no PowerShell, eu preciso ir lá no c2./Windows System 32/sysprep. Então, toda a instalação do Windows já tem o sysprep preparado para que você consiga generalizar a instalação de Windows. Aqui, nesse diretório sysprep, Windows, System32 e sysprep, você vai executar uma linha de comando e essa linha de comando vai transformar essa máquina virtual em uma instalação generalizada do Windows e vai desligar essa máquina virtual. Assim que desligar essa máquina virtual, já vai ser possível a gente criar o template aqui, então, dessa nossa máquina virtual. Então, vamos lá. O comando é o sysprep .exe. Aí a gente vai passar alguns parâmetros. O primeiro é o generalize /ob/shutdown. Ou seja, ele vai generalizar a instalação desse Windows, ou seja, ele vai, com base nesse Windows, em tudo que está instalado aqui, ele vai deixar essa máquina virtual preparada para subir novas máquinas virtuais em cima dessa imagem aqui de máquina virtual. E depois que ele fazer isso, ele vai dar um shutdown dessa nossa máquina virtual. Então, eu vou apertar o Enter aqui. Ele vai processar, vai fazer tudo que ele precisa, todos os processos que ele precisa para generalizar esse Windows em uma imagem de instalação das nossas próximas máquinas virtuais. Aqui o que você tem que fazer é aguardar uns minutinhos até ele fazer o shutdown dessa sua máquina virtual. Pronto, olha, já fez o que precisava fazer e está desligando a nossa máquina virtual. Assim que ele desligar a nossa máquina virtual, a gente vai criar o template. Pronto, nossa máquina virtual já desligou, como vocês podem reparar, é essa máquina virtual aqui, Windows 2019 Image Template. Agora a gente vai criar então o template em cima dessa máquina virtual. Para isso, para criar o template, basta clicar com o botão direito em cima da nossa máquina virtual e até a opção Create VM Template. Aqui a gente vai colocar alguns parâmetros para o nome do template. Eu vou deixar como VM Windows 2019 Template. A gente pode colocar aqui na descrição como a data de criação, criado em agosto de 2024. Você pode colocar alguma customização, seja no sysprep via Windows ou Cloud Init for Linux, caso você tenha uma máquina virtual Linux que você esteja criando o template. No nosso caso, não quero nenhuma customização. Vou clicar no botão Next. Ele vai confirmar, estou criando uma máquina virtual, então, de uma vCPU com 4 cores e 4 GB, ou seja, o mesmo hardware da nossa máquina virtual que nós rodamos o sysprep para generalizar a instalação do Windows. Então, a configuração dessa máquina virtual que vai se transformar no template é a configuração de compute. Então, ele vai ter essa quantidade de disco, ela vai estar nessa rede aqui. Então, conforme as configurações da sua máquina virtual, é as mesmas configurações que ele vai criar aqui no template. E basta clicar no botão Save. Feito isso, ele vai começar então a atividade de criar o template. A gente consegue ver aqui, bem em cima da minha fotinha aqui, tá rodando a atividade, mas a gente consegue ver também aqui na atividades, a gente consegue ver aqui dentro de tasks. Então, ele vai criar aqui as tasks e tudo mais do template. Ele já até criou, ó, Windows 2019 Image Template
já deve estar pronto lá pra gente. E como é que a gente vê então o nosso template? Se a gente for ver aqui, ó, dentro de templates, vai estar aqui criado o template que a gente acabou de pedir para o nosso cluster, para o nosso Prism Central, criar para a gente. E com base nesse template, agora eu consigo fazer deploy de outras máquinas virtuais. E como é que eu faço isso? Também de forma muito fácil. Basta você selecionar o template que você quer rodar a sua máquina virtual e pedir aqui, então, clicar no botão Deploy VMs. Ele vai abrir a janela para você colocar o nome da sua máquina virtual. Eu vou colocar aqui Windows 2019 Template Test. Eu consigo setar um número maior de máquinas virtuais aqui. Eu vou deixar só um, mas caso você precise de mais de uma máquina virtual, basta você incrementar aqui os números. E você também pode vir aqui no Advanced Deploy e mudar alguma configuração. Então, se você quer mais vCPUs, você quer mais memória, tudo isso você consegue alterar aqui conforme você vai fazendo o deploy do seu template. Eu vou voltar aqui para o Quick Deploy, que é a forma mais simples. Então, eu quero uma máquina virtual com esse nome e exatamente com as configurações de compute, memória, vCPU e disco do meu template. Vou clicar aqui em Next. Ele vai trazer aqui um resumão do que ele está criando. Então, uma máquina virtual com esse nome. Nesse cluster, vai ser somente uma VM, uma vCPU com 4 cores e 4 GB de memória. Tem o CD-ROM e o disco de 100 GB aqui. E também tem uma interface de rede nessa subnet. Vou clicar aqui em Deploy e ele vai começar então a criar a nossa máquina virtual com base nesse template. Agora aguardar alguns minutinhos, ele vai estar novamente executando a tarefa de criação da máquina virtual e assim que finalizar essa tarefa, a gente já vai conseguir ver a máquina virtual lá na seção de máquinas virtuais. Clicando aqui no cantinho, bem onde está a minha foto, a gente vê a lista de tarefas, né? A gente consegue ver já o que é Create VM já foi finalizada com sucesso. Então, se a gente voltar lá na seção de máquinas virtuais, dentro de Compute Storage, VMs, a gente vai ver que nossa máquina virtual Windows 2019 Template Test já está aqui disponível para a gente ligar ela. Então, vou selecionar essa máquina, botão direito e Power On. Vamos ver como é que essa máquina vai ficar disponível para a gente. Assim que ela ligar, vamos entrar aqui no console. Então, lembra que a gente rodou o syspref para generalizar as instalações do Windows? É isso que ele está fazendo. É como se fosse uma nova instalação do Windows com base nas instalações, nos executáveis que tinham naquela máquina virtual que a gente pediu para ele generalizar e que a gente pediu depois para o cluster, para o Nutanix Central, criar um template. Então agora ele está fazendo as configurações necessárias aqui para o Windows rodar e executar pela primeira vez. E depois de alguns segundos, alguns minutos, ele já apareceu aqui. A gente tem que responder algumas questões que o Windows faz. Lembrando que é possível a gente pular essa parte carregando um script de resposta automática. Também no vídeo que eu deixei aqui na descrição explica como fazer isso, lá no vídeo do Terraform. A gente faz isso de forma automática. Mas aqui, para ser mais simples, eu vou fazer manual. Então, ok, vou deixar as linguagens do jeito que está. Vou aceitar a licença. Vou setar aqui um password do meu admin. E vou finalizar a instalação do Windows. Então, ele vai estar aqui disponível com todos os softwares que a gente instalou no nosso template quando a gente estava preparando a nossa máquina virtual. Então, lembre que na minha máquina virtual, o que tinha instalado apenas? O Nutanix Guest Tool, que é esse cara aqui. Então, ele está aqui instalado. Então, imagina que, caso você tenha instalado mais alguns softwares bases aí do seu ambiente, ele já vai estar disponível aqui na sua máquina virtual e você não precisa ficar fazendo a instalação disso tudo toda vez que você faz uma máquina virtual nova. Essa é a vantagem do template. E pronto, é super simples, é muito tranquilo de fazer, é rápido. Você pode fazer isso tanto para máquinas virtuais do Windows como Linux. Cria os templates com os flavors, né, com as configurações de CPU que você achar melhor, com os sistemas operacionais que você achar melhor. Tu pode criar todos os templates ali e quando for preciso criar uma máquina virtual, em vez de você ir lá, carregar o ISO do sistema operacional, fazer a instalação manual, depois instalar manualmente todos os softwares que tu precisa aí no seu ambiente,
você pode deixar o seu template pronto e só pedir para a máquina virtual deployar com base naquele template. Bacana, né? Tem várias coisas que a gente consegue fazer de automação aqui no nosso cluster Nutanix, nas soluções da Nutanix. A ideia é deixar o dia a dia do sysadmin mais fácil, mais automatizado possível. E essa é uma das opções que tu tens para fazer deploy mais automatizados aí das suas VMs. Cria os seus templates, deixa ali disponível quando necessário. Você vai lá e cria a sua máquina virtual de acordo com o seu template. E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de algum vídeo no Nutanix que tu queiras ver, deixa aqui no comentário e vejo você então no próximo vídeo.